Podem sentar, queridos. Amém? Quantos estão felizes aqui nesta tarde? Dê um glória a Deus. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é digno do teu louvor, porque Ele é digno da tua adoração, porque você está vivo, porque você tem ar para respirar, porque você tem uma família, porque você tem um trabalho. Eu preciso mais, irmãos, para a gente falar nessa tarde, para adorar a Deus, para glorificar. Glória a Deus. Estamos aqui nesta tarde, numa tarde abençoada, nossa primeira oficina do amor. Quem é o maior amor que nós podemos falar? De Jesus, né? Ele é o criador do amor. E, consequentemente, nós vamos falar sobre um tema que é muito sensível para todos, que é finanças. Amém? Mas, eu gostaria de fazer algumas considerações com os irmãos, que é sobre o tema. Por que que foi escolhido o tema de finanças nessa tarde? Primeiro, porque a gente sempre conversa com um casal, com outro, com uma família, e nós entregamos também uma ficha de cadastro que é da igreja, para os casais da Ebenezer, e ali a gente pede sugestões de temas, né, que a família Ebenezer gostaria de ser trabalhado à luz da palavra de Deus. E um dos temas que ficou assim mais em alta foi exatamente o tema de finanças. Então é um tema importante para nós estarmos trabalhando nessa tarde, não é, que é uma necessidade. E a nossa oração é que o Espírito Santo venha falar com você nessa tarde, que você possa entender tudo que você tem, tudo que você ganha, tem um propósito. E nós vamos juntos nessa tarde descobrir. Quando falo em finanças, eu tenho aqui o nosso convidado, né, o irmão William, que ele vai falar com mais propriedade do que eu sobre o assunto. Eu humildemente vou fazer aqui algumas considerações de algumas coisas que eu sei, da minha forma leiga de ser, né? Mas, se você for parar um pouco para falar sobre finanças, a gente vai se lembrar que quem aí é dos anos 80, criança, aqui tem muitos bebês, eu sei, né? Muita gente jovem. Mas, nos anos 80, eu pelo menos me lembro, eu ainda criança, que eu via os meus pais saírem para comprar algum alimento, né? Alguma coisa assim, está na promoção, vamos correr e comprar e vamos estocar, porque de manhã está um preço, à tarde, subia o valor, e aí os pais da gente ficavam estocando comida, né? E era um momento difícil nos anos 80, porque a gente vivia num momento de hiperinflação no Brasil. Passou-se o tempo do estoque de alimentos, embora os nossos pais, os avós de muitos aqui, até hoje têm esse hábito de estocar comida. Eu acredito que seja ainda por conta dos anos 80, né, que se lembra, tem medo. Nós vivemos uma outra fase interessante, que foi nos anos 90, em que nós estávamos, né, jovens, né, nossos 16, 17, né, 20 anos. Tem muitos aqui que não, né? Tem muita jovem aqui nessa tarde. Mas o que aconteceu nos anos 90? Veio a tal de uma estabilidade econômica, que foi na época do governo FHC, que veio com o Plano Real, ele ainda era o ministro na época, né? E isso foi até um motivo que deu a ele depois de ganhar a presidência, nos anos depois. E aí o fato é que nós tivemos uns 20 anos ou mais de estabilidade econômica. E aí, a gente pensou, agora sim as coisas vão ficar bem. Passou o momento de estocar comida, a gente não precisa mais, agora temos estabilidade. Mas o que me parece é que, independente da economia do Brasil, se você hoje parar e olhar, como é que nós estamos hoje? Será que realmente nós aprendemos com todas as crises que vimos o nosso país passar, o nosso bolso? Muitas vezes a gente não tem aquele dinheirinho no final do mês. E aí hoje a gente tem mais uma crise que está se instalando, que vem agora da pandemia, onde com isolamento social, com fechamento de vários comércios, e a gente fica assim bobo de perceber como nós temos empresas fechando, comércios, né? E o mercado informal está só aumentando a cada dia. E está muito difícil, o desemprego está aumentando, muitas pessoas passam necessidade, fome até. E isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar e se comover. Mas aí eu pergunto para você nessa tarde,
nesses altos e baixos da economia que nós estamos enfrentando, o que isso te trouxe de lições para a sua vida pessoal, sua vida financeira? Porque, enfim, o que acontece? Nós gastamos mais do que ganhamos. A verdade é essa. A gente acaba gastando muito mais. Onde, muitas vezes, nós não fazemos o orçamento doméstico. A gente, às vezes, vai até para o mercado. Eu sou capaz de dizer que já aconteceu isso comigo, de ir para o mercado com dinheiro e não fazer um orçamento para saber se o dinheiro que eu tinha ia dar para fazer aquela compra no final. Né? Quantas vezes a gente já fez isso, né? Você fica empolgado de comprar, vai lá. E no shopping, irmãs, quantas vezes a gente vai pagar o cartão de crédito, chega lá, você vai pagar a fatura, mas aí você vê aquele vestido, aquele sapato maravilhoso. E aí você pensa, cabe aqui na minha parcelinha, você vai lá e compra. Então, a gente não faz planejamento desses gastos. E se a gente for falar em poupar, eu acredito que muito menos. Investir está longe, por quê? Porque não está sobrando. Mas o que está acontecendo? Para completar, nós ainda estamos vivendo uma outra coisa. Nós estamos vivendo uma cultura do ter mais do que o ser. O ter, né, de você sempre querer adquirir mais para manter um status social, não é, para se manter incluído entre grupos, para mostrar que você também está na pista, você também está no páreo. Você pode ter aquele celular melhor, você pode ter aquele carro, nem que você tenha um carnezão, parecendo uma Bíblia para pagar em 50 vidas, mas você está ali com um carrão, ou compra aquele sapato e parcela, né, aquele vestido. Enfim, coisas que a gente faz. E muitas vezes é muito mais pelo ter do que pelo ser. Se a gente for parar, irmãos, para pensar o que é o ter. O ter, que é a cultura que está sendo implantada para nós, que vem lá de fora para dentro da igreja, importa mais com a aparência do que o ser. Porque o ser, ele busca o quê? Consistência. O ser dá mais trabalho, não é de você evoluir, de você construir. Porque se você for em consultorias financeiras, vai te dizer assim, você quer comprar um carro? Então, faz o seguinte, pega o valor da parcela que você tem e economiza em 10 anos, que aí você, com 10 anos, você consegue comprar aquele carro. Aí eu te pergunto, você consegue? Eu consigo. Esperar 10 anos para comprar aquele carro, assim, para que eu vou esperar 10 anos se eu posso comprar lá e pegar um carnezão e ficar pagando e ter o carro, né? A gente sempre faz isso. Infelizmente. Mas aí, eu digo para os irmãos nessa tarde, dentro de tudo isso, o que a palavra de Deus vai nos falar a respeito disso, do ter, do ser, da aparência, da consistência, onde a gente gasta mais do que a gente ganha? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Eu gostaria de pedir um irmão rapidamente que leia para mim 1 Crônicas 29:14, que faz parte de uma oração do rei Davi, quando ele chama o povo para sensibilizá-lo sobre a construção do templo. Ele vai dizer assim, olha, eu não vou construir o templo. Quem vai construir é o meu filho, Salomão. Mas é tempo de quê? De a gente já começar a juntar as ofertas, a juntar todo o material para a gente construir o templo do Senhor. Havia ali em Davi um espírito de adoração, de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tinha feito por ele, que ele sentia a necessidade de construir um templo para o Senhor. Templo vai nos reportar o quê? A presença de Deus. Então ele tinha um coração grato, ele tinha um coração que almejava a presença de Deus, e ele conseguiu levar isso para o seu povo, que entendeu perfeitamente a mensagem de ser simplesmente grato a Deus por tudo que o Senhor estava fazendo por ele. Quem lê aí para mim, por favor? Em voz alta. Amém. Tudo vem do Senhor. E Davi entendia isso. Tudo vem do Senhor. Então importava para ele o quê? Que ele entendia que se era de Deus, então ele simplesmente ia ofertar para o Senhor. Em Romanos 11:16 vai nos dizer que se a primícia é santa, a massa é santa.
se a raiz é santa, também são os ramos. Então você consegue entender que tudo que você tem, o seu trabalho, foi Deus que te deu? Você consegue entender que o ar que você respira, a saúde que você tem, o vigor para todos os dias levantar de manhã e sair para trabalhar, ou estar em casa no ensino remoto? Eu falei ensino porque eu estou no ensino, né? Trabalho remoto. É Deus? É o Senhor que te dá, é o Senhor que te abençoa. E por isso nós devemos ser gratos a Ele. E se foi Ele que deu, tudo é santo, tudo é dele, e há uma santidade nisso. E sobre o ser, ou ter ou ser, tem uma palavra do próprio Jesus que vai nos falar, que é sobre a parábola de uma casa. O que é o ter? O ter seria como a casa construída onde? Na areia. Uma casa construída na areia, ela vai ter o quê? Um alicerce de terra fofa. Em terra fofa. Isso quer dizer o quê? Que quando vier os ventos, vier as dificuldades, essa casa vai ruir, porque ela está fundamentada no ter. Então, ela não vai ter uma edificação consistente. É só o momento, é aquela coisa do momento. Uau, eu vou comprar esse sapato aqui, depois eu penso no pagar. É momentâneo, é relativo. Mas o ser, você vai se lembrar da casa construída na rocha. Na rocha. A casa que ela é construída na rocha, ela pode até demorar mais. São muitos os processos para você adquirir algo, para você manter. Mas é o quê? É algo que é sólido, que é consistente. E eu digo para vocês que quem tem a sua casa firmada na rocha, essa casa, ela jamais será destruída. Essa casa jamais vai cair, porque você está firmada em quem? Na rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. Mas aí você sabendo de tudo isso, que é o que diz na palavra de Deus, mesmo assim, nós sabemos, todos que estamos aqui. Mas como viver então uma vida estável e equilibrada? Como conseguir isso? Já entendemos que nós precisamos de ter uma casa na rocha. E por que eu e você continuamos tendo dificuldades financeiras? Porque chega o final do mês, o salário não dá. Porque tem mês que você tem vontade de dar uma oferta na casa do Senhor e você não consegue. Porque às vezes chega alguém dizendo para você que está precisando de algo, de um alimento, alguma coisa, e você não tem para oferecer. E você fica se perguntando, por que não está dando? Se você já entendeu que a sua casa tem que ser firmada na rocha, por que o salário não dá? Por que nada rende? Por que nada acontece? A resposta é simples, irmãos. É porque nós, de nós mesmos, nós não conseguimos. Nós somos limitados. Nós somos falhos. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque a gente quer buscar no Senhor. A gente quer receber dEle. E a verdadeira sabedoria vem do Senhor. Somente em Jesus nós vamos conseguir isso. Na dependência dEle. Precisamos depender do Senhor. Reconhecer que somos limitados. Reconhecer que se tudo é dEle e tudo é para Ele, então eu preciso descansar nele. E depender exclusivamente do Senhor. E aí vai dizer que se a raiz é santa, os ramos também o são. Quem é a nossa raiz, irmãos? É Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele é a nossa videira verdadeira. E nós somos o quê? Nós somos os ramos. Então, se a sua raiz é santa, você é o ramo, você também vai ser santo. As suas finanças também são do Senhor. E aí nós vamos lembrar de Jesus, na dependência dEle, que Jesus, Ele me conhece e te conhece, você que está aqui nessa tarde sentado. Ele sabe das suas limitações, o que te faz parar. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo, que um belo dia Ele saiu e viu uma multidão que estava sentindo fome. E a palavra de Deus vai nos dizer que Ele teve compaixão daquele povo. E o que Ele ofereceu para ele? Ofereceu a palavra de vida eterna, a palavra que nos muda, que nos transforma, mas também deu alimento físico.
Ele deu pão. Por quê? Porque Jesus, ele sabe melhor do que eu e você o que é multiplicação. Ele sabe o que é ser generoso. E Jesus é assim. E ele está aqui nessa tarde para me ensinar e te ensinar. Coisa boa é quando você entende o que é ser generoso. É você vir ao altar e entregar a sua oferta ao Senhor, não porque você vai trazer por uma obrigação. Você vai trazer porque você já entendeu que Ele é bom e que tudo que você tem foi Ele que te deu. Então você só vem devolver ao Senhor aquilo que Ele já te dá. Você vai entender que quando você vê um irmão necessitado, você não vai ter dificuldade de colocar a mão na carteira, como diz, eu acho que o irmão Henrique que fala do escorpião, né? Do escorpião na carteira, que fica ali que não quer tirar o dinheiro, porque não quer abençoar. E vou dizer uma coisa para os irmãos, observem, toda pessoa que ela não tem dificuldade de colocar a mão no bolso e abençoar e ofertar, ela é uma pessoa próspera e ela é abençoada, porque ela entendeu que o que ela tem não é dela, que o que ela tem é de Deus, então ela simplesmente abençoa. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, meu irmão, você vai colher. Mas não é porque você está fazendo permuta, não. É porque você já entendeu como é que funciona no reino de Deus. Então, você faz por isso. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Dependa dele nas suas finanças nessa tarde. Nessa tarde que você venha consagrar tudo que você tem ao Senhor. Dependa dele. A palavra de Deus nos diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque tudo está no controle das mãos dele. E aí, nessa tarde, eu quero pedir a vocês para movimentá-los nessa tarde em relação ao que foi falado. Eu estou precisando daqueles envelopes, meninos, estão aqui? Eu queria pedir para o Gessé, a Leia, o Moisés. A gente vai fazer um trabalho aqui diferente. Enquanto eles estão entregando, eu vou explicar para vocês o que é. Primeiro, você já entendeu que você depende de Deus. Você sozinho, você não vai resolver seus problemas financeiros. Você não vai resolver o problema do seu cartão de crédito, seu nome no SPC, no Serasa. Você não vai resolver isso. O dinheiro não vai do nada aparecer na sua conta, simplesmente porque você simplesmente está orando. Tem que ter uma atitude. E é o que o Senhor espera de você nessa tarde. Ele quer sarar a sua vida espiritual, emocional e financeira também. Mas para isso você precisa se colocar hoje diante do Senhor para que Ele venha transformar tudo na sua vida e também as suas finanças. Para fechar, falando sobre generosidade, Jesus é o maior exemplo. Eu e o Moisés participamos de um desafio de finanças, que foi até na ocasião que nós conhecemos o irmão William. Foi pelo Zoom que a gente estava lá e foi muito interessante. Mas teve um dos ministrantes que nos desafiou a algo e é o que nós vamos fazer com vocês nessa tarde. Nós somos desafiados a pegar um envelope, que é o que tem na mão de vocês, e que o Espírito Santo nessa tarde venha falar com você. Que você pense em alguém, numa pessoa, que ela é muito especial na sua vida e que te abençoa tanto, de uma forma tão tremenda, que é tão especial para você, que você vai escrever uma carta para essa pessoa, falando tanto que ela é importante para você na sua vida, reconhecendo as coisas boas que ela faz por você. E aí aquele valor, de repente, um valor financeiro que o Senhor colocar no seu coração, você vai colocar nesse envelope com a cartinha e você vai entregar para essa pessoa. Irmãos, eu e Moisés fizemos. Nós entregamos para algumas pessoas. Irmãos, foi algo assim tremendo. Porque é sermos gratos, isso é gratidão, é ser grato a Deus por tudo que Ele faz por nós. E quantas vezes você se lembrou de ser grato à sua mãe, ou ao seu pai, ou a alguém especial na sua vida, que você nunca lembrou de agradecer por tudo que ela fez por você, pelas madrugadas sem dormir? Não é? A sua esposa que ora, que está com os joelhos calejados de orar, pagar preço por você, ou seu esposo que leva um café na sua cama, que te faz um carinho, que te escuta. Pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu irmão, pelos seus pastores, por um amigo, enfim. Quem o Espírito Santo colocar na sua mente, que eu sei que ele está falando agora, que você faça isso. Você, nesta tarde, está sendo movimentado a isso, a procurar alguém. Para finalizar, eu vou só dar um testemunho do envelope. Nós entregamos para 3 pessoas, eu e Moisés. 2 dessas pessoas, uma foi a minha mãe, a minha sogra.
Nós colocamos o valor e fizemos uma carta e também para o nosso pastor. Irmãos, a minha sogra, ela me ligou chorando, compulsivamente. Ela chorava, ela dizia assim: minha filha, eu amo tanto vocês. Eu estou tão feliz porque vocês me mandaram essa cartinha. Ela não pensou, não foi no dinheiro, foi na cartinha. Ela, muito obrigado. E eu quero dizer para vocês, o valor que a gente semeou na vida dela nunca acabou. Direto ela chega em mim, para vocês verem. Em mim, no Moisés, diz assim: lembra aquela oferta? Está multiplicando. E pega e entrega para a gente. Aí eu fico assim, olhando para a cara dela, ela faz isso. A minha mãe, ela ficou sem entender a questão do valor. Mas aí ela me ligou e falou assim: você me fez chorar. Eu fico feliz, minha filha. E o nosso pastor também, eu tive o testemunho de que no dia que nós entregamos a carta para ele, era um momento que estava bem difícil para ele, estava vivendo uma provação grande. E aí, o que eles nos informaram foi que naquele dia, quando receberam aquela cartinha, com aquele valor, eles entenderam que valia a pena continuar firme nos propósitos do Senhor. Então, percebam, para cada pessoa o Senhor vai te usar. Então, deixa Deus te usar. E faça, irmão, se movimente, em nome de Jesus. Amém? Então, eu gostaria de finalizar minhas palavras, chamando Moisés para a gente fazer uma oração sobre a vida de vocês em relação a essa cartinha para quem vocês vão entregar. Amém? Gostaria de convidá-los para ficar de pé. Irmãos, não é a oferta aqui na igreja, tá? A oferta é para alguém que o Senhor vai te usar, vai te mover fora daqui. Amém? Se for alguém daqui da igreja também, amém. Mas a ideia não é a oferta aqui, no templo. É alguém que você vai semear com palavras de gratidão e generosidade. Amém? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu acho que a Danusa colocou muito